Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui para conversar sobre Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia. Bom, um livro que mudou a minha visão sobre a Eucaristia, sobre a missa e sobre esse momento tão especial. Então, algo que eu já sabia que era muito importante, que é muito importante, que é o momento de receber Jesus na Eucaristia, que é esse sacramento tão maravilhoso que a gente recebe em toda a missa, que é esse milagre que acontece todos os dias em todas as igrejas pelo mundo inteiro. Então, algo que eu já sabia sobre a sua importância se tornou ainda mais profundo dentro de mim ao ler este livro aqui, do Brent Pitre. O prefácio é do Scott Hahn. E também temos uma aula sobre esse livro, dada pelo próprio autor, que eu vou deixar aqui na descrição para que você veja também. Eu assisti essa aula e realmente muito boa, muito complementar e é literalmente assim um resumo do livro. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco mais das ideias que são expostas aqui nesse livro. Bom, tem uma profundidade muito grande aqui, tem um grande número de referências bíblicas e também tem muito de história bíblica aqui. Eu tenho certeza que eu não consegui captar tudo o que tem aqui no livro, até porque na própria aula, o próprio autor aqui, ele faz um resumo, porque são várias coisas que são abordadas aqui nesse livro, assim. Então, eu sei que eu não consegui captar toda a profundidade, até por não ter um conhecimento tão grande, tão profundo da Bíblia. E é um dos projetos para esse ano. Esse ano, um dos meus projetos é ler a Bíblia inteira. Eu já tenho um cronograma, já tô seguindo aí, né? Já estamos aí no meio de janeiro e eu tô conseguindo seguir certinho o cronograma. Com a graça de Deus. Vamos chegar aí até o final do ano e ter lido toda a Bíblia. E aí eu vou ter um conhecimento maior, claro, de algumas histórias. Como, por exemplo, o livro de Êxodo, eu ainda não li pelo meu cronograma ali, sabe? Eu já li alguma partezinha, assim, mas eu não li por inteiro, acredito, o livro de Êxodo. E fala bastante aqui sobre esse livro. Importante ter lido Êxodo. E saber toda aquela história ali do Êxodo, né? Eu sei pelo que o autor falou aqui. Tá, então, aqui a gente vai ter basicamente e principalmente essa ligação da Eucaristia com a Páscoa judaica e com também o maná que desceu do céu. Aqui a gente começa vendo sobre como que o povo judeu ele estava esperando um novo êxodo. Estava esperando que o êxodo que aconteceu lá com Moisés, que libertou o povo que estava escravo no Egito e passou ali pelo deserto para levar até a terra prometida de Jerusalém, os judeus então esperavam esse novo êxodo. Então, algo que iria acontecer e que era semelhante a esse êxodo de Moisés. Então, eles estavam esperando um novo Messias. Eles estavam esperando. Deixa eu ver aqui certinho o meu resumo. Eles estavam esperando, então, esse novo êxodo que
vinha, né, aí dentro desse novo êxodo, né, um novo libertador, uma nova libertação, né, então um Messias, que antes era Moisés, então ia vir um novo Messias. Eles foram libertos da escravidão e agora eles estavam esperando ser libertos da morte e do pecado. Antes eles saíram do Egito para Jerusalém, para a Terra Prometida, e agora eles estavam esperando uma Terra Prometida e também estavam esperando um novo templo. Então, nesse novo êxodo, iria vir esse Messias, que ia libertá-los da morte e do pecado, que ia levá-los a uma Terra Prometida e que ia trazer um novo templo. Então, os judeus, eles não esperavam só um Messias que seria político, que ia libertar eles de Roma. O autor fala aqui no começo, né? Eles estavam esperando tudo isso. Então, existia uma esperança muito grande naquele povo. E então isso estava sendo algo muito esperado. Depois que o Messias nasceu. Então, no primeiro século depois de Cristo, eles esperavam esses acontecimentos, né? E exatamente foi o que Jesus deu vários sinais assim de que ele é o novo Moisés, ele era o novo Messias, né? E para se instalar esse primeiro êxodo, esse novo êxodo, ele precisava também instaurar a Páscoa, tá? Porque o primeiro êxodo também começou com a Páscoa. A gente pode ler isso em Êxodo 12, tá? Então, a gente pode ler isso em Êxodo 12, que o primeiro êxodo começou com a Páscoa e agora, para esse novo êxodo, Jesus teria que começar aí com essa nova Páscoa. Tá? E o sacrifício da Páscoa de antes, como era? E agora Jesus vem e ele vai instaurar uma nova Páscoa, né? Por isso que sempre falam, né? O Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a Páscoa judaica, a Páscoa que Jesus viveu, ela tinha ali esse cordeiro imaculado como esse símbolo ali, né, da Páscoa, né? Não só o símbolo, mas de fato aquilo ali acontecia a cada Páscoa. Inclusive Jesus e a família de Jesus, como eles eram judeus, eles viviam a Páscoa dessa forma, que era como, né? Para que o anjo da morte não viesse na casa dos judeus e matasse ali o filho primogênito, eles tinham que encontrar um cordeiro imaculado, sem mácula, sem nenhum defeito, um cordeiro perfeito, matar esse cordeiro, fazer esse sacrifício desse cordeiro, né? Esse sacrifício desse cordeiro aí já tem algo que é bem simbólico, que eles colocavam assim o cordeiro como se fosse em uma cruz mesmo para fazer esse sacrifício, tá? Então, em todos os sacrifícios tinha esse sinal da cruz assim atravessado mesmo no cordeiro de toda a Páscoa. Não tô lembrada exatamente o porquê disso, mas isso acontecia, tá aqui no livro. É incrível como eu fiz o resumo desse livro pro Dani esses dias, assim, e eu lembrava bem mais detalhes do que depois. Eu tava tentando, cara, eu lembro que eu contei esses detalhes assim pra ele e eu não tô conseguindo lembrar exatamente. Mas enfim. Eles sacrificavam esse cordeiro e esse sangue, eles tinha que passar esse sangue ali nas portas para que ficasse visto, né? Ó, aqui foi feito o sacrifício, né? E eles
eles tinham que também comer o cordeiro. Então, o sacrifício pascal, ele não terminava ali com o sacrifício do cordeiro, mas ao comer o cordeiro, tá? Então, aqui já tem algo bem relevante, né? Que a Páscoa, ela não termina com sacrifício, mas sim com comer aquele cordeiro. Só aí sim, né, estava feita, finalizado ali, né, esse sacrifício ali da Páscoa. Essa celebração da Páscoa. E essa Páscoa judaica, que eu acabei de contar para vocês um pouco como era uma participação de fato da libertação do Egito. Então, sempre quando o filho perguntava para o pai, né, por que a gente faz esse sacrifício da Páscoa, o pai respondia que é como se eles estivessem de novo sendo libertos do Egito. Então, ele trazia à memória esse momento, essa participação de fato na libertação daquele povo que estava escravo do Egito e foi para a Terra Prometida. Então, os judeus faziam isso constantemente para que eles participassem dessa libertação. Então, olha, a Páscoa antiga, né, como essa participação, assim como a Páscoa, depois a Páscoa de Jesus também é uma participação na cruz daí, né? E de fato, sabe, isso não é assim, eles realmente acreditam, e nós realmente acreditamos, e realmente é uma participação, tá? Nesse êxodo. Então, naquele êxodo e depois o novo êxodo de Jesus. Então, Jesus, quando ele vem, ele é o novo Moisés. E aí, vários sinais, né? O céu se abre, ele alimentava o povo com o pão. Então, ele multiplicava um pão milagroso, né? Tinha o pão milagroso ali que alimentou 12.000 homens. E, de fato, o maior sinal que é a nova Páscoa, né? Com novos sacerdotes, um novo cordeiro, um novo sacrifício, uma nova Páscoa, um novo êxodo. Então, Jesus, ele dá muitos sinais de que ele é o novo Moisés e de que está vindo um novo êxodo. Então, assim como antes existiam as 12 tribos de Israel, agora existiam as 12 tribos, agora existem os 12 apóstolos. Né? Assim como antes tinha o cordeiro, de fato, aquele cordeiro imaculado, agora nós temos o cordeiro perfeito, que é Jesus. Assim como existia o sacrifício daquele animal, agora o sacrifício perfeito de Jesus. E essa nova Páscoa, então, assim como a primeira, é uma participação. Né? Antes era a participação do êxodo no Egito, agora no sacrifício de Jesus no Calvário. E assim como na outra, você tem que comer o cordeiro, né? Não um símbolo do cordeiro, né? Aqui tem aquela questão, né? É símbolo ou de fato é o corpo de Cristo? Então, assim como lá atrás você tinha que comer de fato o cordeiro, agora você tem que comer de fato a carne, né? Então, não é um símbolo, é um fato, né? É verdadeiramente. Então, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Tá? E então Jesus, ele faz ali também na ceia e ele fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ele ensina ali os seus discípulos a celebrarem essa nova Páscoa. Ele instaura ali uma nova maneira de celebrar a Páscoa. Que quando tiver ali, né, esse pão, que é de fato o corpo de Cristo, então você tem ali essa participação na morte de cruz de Jesus e também essa participação no sacrifício, né, de Jesus. E
nessa libertação do pecado. Então, existe também esse segundo ponto, essa segunda referência com o judaísmo e a Eucaristia. Então, o maná que desceu do céu. Jesus, né, ele está aqui, então, instaurando esse novo êxodo. Nós, agora, estamos indo para essa nova terra prometida, né, e que, assim, essa nova terra prometida, né, o novo templo, ele né, somos nós. Então, o novo templo somos nós, é o Espírito Santo. E a terra prometida nós estamos indo em direção. Quando Jesus libertou o povo do Egito e levou até a terra prometida, eles passaram ali no deserto, né? Um tempo no deserto. E nesse tempo no deserto, Deus, ele alimentou ali eles com um maná que desceu do céu. O pão milagroso, então era um pão de fato milagre, maná que desceu do céu. E tinha sabor de mel, assim, a Bíblia fala algo nesse sentido. E era um pão sobrenatural que alimentava eles ali naquele tempo no deserto. Então, se no primeiro êxodo Deus alimenta com maná que desceu do céu, e no segundo êxodo, qual é esse alimento? Esse alimento é a Eucaristia, é esse maná sobrenatural. Então, assim como lá, esse maná é um alimento sobrenatural que descia do céu, hoje nós temos esse milagre que acontece todos os dias em cada igreja católica. Acontece ali um milagre, como ele falou que seria, né? Quando fosse instaurado esse novo êxodo, a gente ia vivenciar milagres todos os dias, e é exatamente o que acontece se você for todos os dias na missa. Então, eles também pegaram o maná, que é esse pão sobrenatural, os judeus colocaram em uma urna dourada e colocaram no tabernáculo. Então, até na aula ali do autor do livro, ele fala por que os católicos fazem essa loucura, né? Colocam ali a Eucaristia naquela arca dourada e deixam ali, e tem os anjos que ficam ali ao lado, né? Porque foi exatamente assim que... É exatamente isso que eles faziam. Então, essa é a nossa herança, né? É uma herança. Eles faziam exatamente assim, eles pegaram maná, esse pão sobrenatural, e eles colocaram em uma urna dourada e colocaram no tabernáculo. E tem também toda a descrição ali na Bíblia. Qual que é o livro? Em Levítico tem toda a descrição sobre como seria essa arca, que existiam ali os anjos, né, que deveriam ser colocados ali, né, e também deveria ser aceso ali, luzes que não deveriam se apagar, enfim. Então, o Messias viria e ele traria novamente o maná do céu. E quem viver nesse tempo verá milagres todos os dias. E o milagre da Eucaristia ocorre todos os dias na igreja mais próxima da sua casa, na igreja católica. Então, Jesus, ele falou sobre esse maná. E assim, não é um conhecimento que está escondido, porque está no catecismo, que Jesus falou no Pai Nosso, perdão, no Pai Nosso, ele fala, né, sobre o pão, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão não é o pão, assim, do nosso alimento, da nossa casa, mas é de fato um pão milagroso. E aqui a gente pode ler na posição 2.8,
3.7 do Catecismo. Então, essa palavra epiousios não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, tomada em sentido temporal, uma retomada pedagógica de hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada em sentido qualitativo significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, epísios, suprassubstancial, designa diretamente o pão de vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que se precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor, o do banquete do reino antecipado na Eucaristia, que é o antegozo do reino que vem. Por isso, convém que a liturgia eucarística seja celebrada a cada dia. Isso aqui é um comentário do Pai Nosso que tem no Catecismo, e está falando exatamente como o pão nosso de cada dia é exatamente esse pão milagroso, suprasubstancial. E aqui, então, comprovações diversas que, de fato, ali está o corpo de Cristo. Ele está presente, ali é o lugar onde a gente pode estar mais próximo de Jesus, porque ele está presente ali. É esse milagre que acontece todos os dias, o maná que desce no céu para nos alimentar, né, nesses dias aí de deserto, até a nossa terra prometida, até o dia em que ele virá e que a gente poderá, pela graça, ir ao céu. É o Cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo de uma vez por todas, que não precisou mais aquele monte de cordeiros serem sacrificados, mas que essa Páscoa que de fato nos purifica e que é esse sacrifício mais perfeito. Então, é essa Páscoa que marca, né, esse novo êxodo. A Eucaristia, então, é a nova Páscoa e o novo maná que desceu do céu. É o corpo ressuscitado sob forma de pão e vinho. Então, Jesus, ele ressuscitou em espírito e ele pode, então, se colocar em qualquer lugar, a qualquer momento, e ele escolhe todos os dias estar presente ali na Eucaristia da igreja que a gente vai todos os dias na missa das 7h15 da manhã, que tem todos os dias aqui na minha cidade, que provavelmente tem na sua também, né? Na missa das 7 horas do domingo, que ocorre em todo o Brasil e todo o mundo também, ele escolhe estar ali. É o corpo ressuscitado sob a forma de pão e de vinho. E também esse pão da presença que os judeus colocavam lá no tabernáculo, eles elevavam aquele pão, foi retirado dali, foi elevado e mostrado ao povo, e eles falavam em nome do amor de Deus por vós. Bom, esse livro, então, fica a recomendação para que você leia, tá? Para que você leia, porque é muito bom e tem uma profundidade ainda maior, tem mais detalhes. Se você for uma pessoa que conhece bastante da Bíblia, você vai aproveitar ainda mais esse livro aqui. Tem vários detalhes, assim, que, nossa, sempre faz todo o sentido. Ó, essa parte que eu acabei de falar para vocês. Eles, os sacerdotes, costumavam levantá-la, a mesa de ouro, e exibir o pão da presença sobre ela para aqueles que viessem para as festividades, dizendo-lhes: contemplai o amor de Deus por vós. Essa é uma citação de um Talmud babilônico.
Então, tem vários detalhes, sabe? Tudo se conecta de uma forma muito bonita, né? Detalhes assim mesmo que fazem muito sentido. Então, fica o convite para você ler o livro. Se você não quiser ler o livro, então assista a aula aqui embaixo, que é do autor do livro, e que o conteúdo é bem semelhante. O livro, é claro, é mais completo sempre, porque dá para colocar mais coisa, né? Do que em uma aula, eu acho que de 1h12. E depois aqui no final, quando Jesus, ele ressuscitou e ele estava ali com alguns dos seus discípulos que não reconheceram ele, os discípulos falaram assim: fica conosco. E então, na partilha do pão, em cada Eucaristia, ele responde sua oração dizendo-lhes: e para todos nós, estou sempre convosco até o fim dos tempos. Isso é muito bonito, porque depois que ele falou fica conosco, Jesus foi, entrou, e quando ele partiu o pão, abriram os olhos deles. E quando abriram os olhos deles, eles reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu ali, né? Saiu dali. Mas eles reconheceram, né, nesse partir do pão. E é um recado, né? Eu estou sempre nesse partir do pão. Na partilha do pão, em cada Eucaristia, eu estou. Estou sempre convosco até o fim dos tempos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo e fortalece a nossa fé. E eu acho muito bonito, sabe? Meu coração se enche demais quando eu estudo mais sobre a fé católica e eu vejo o quão é bonito, sabe? O quão isso de fato aconteceu e foi o respiro que a humanidade sempre esperou e precisava. E de fato é uma história de amor de Deus para conosco, né? Uma história de amor, assim, de nós com Deus. E, inclusive, aqui no final do livro, ele fala que várias pessoas falaram que encontraram a sua fé da sua juventude fortalecida e aprofundada. Vêm as raízes judaicas da Eucaristia como um sinal do fato de que a mão de Deus está agindo na história. Eu vejo isso também, sabe? Mas a que mais impacta ele é a pergunta: por que não ouviram falar disso antes? Mas tem várias coisas que estão aqui. E aí ele fala isso. Tem várias coisas que ele até já achava que era novidade, sabe? Tipo aquela parte ali do Pai Nosso que eu li pra vocês, né? Daquela palavra grega, epísios. Ele demorou um tempão pra encontrar esse significado, depois ele viu que... E ele assim, eu queria ter um reconhecimento por eu ter encontrado o significado. Daí ele leu o catecismo e já estava aqui, sabe? E isso é bem comum, assim, sempre eu vejo autores também, o Chesterton, que falava assim, nossa, eu descobri uma coisa nova. Só que depois ele entendeu que a coisa nova que ele descobriu já tinha 2000 anos de história, sabe? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado um pouquinho aí do que eu aprendi no livro, de toda essa beleza da fé católica. Beijo e até o próximo vídeo.